Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense, hoje trazendo aqui de volta o nosso querido amigo Dr. Guilherme Rocha Pato, falando sobre geriatria, gerontologia, falar sobre a saúde do idoso, a preocupação com a mudança de estação, dengue, Covid. Doutor, é muito assunto, né, para a gente tentar trazer aqui, mas eu vou pedir para o senhor nos ajudar a avaliar o melhor comportamento. Primeiro, muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui e participar desse programa. Eu que agradeço, Paulo, a oportunidade. Tem muito assunto para a gente conversar. É verdade. Né? Vamos começar por essa mudança de estação, né? É um período crítico, porque a gente vinha de um período de muito calor, de repente entra aí o outono, a temperatura despenca, e aí os idosos e as crianças, me parece, são os que mais sofrem. Vamos focar aqui nos idosos, né? Comorbidades, como é que a gente, na geriatria, na gerontologia, trata esses ambientes, esses momentos, né, de mudança de estação para trazer uma vida mais saudável, doutor? Dá umas dicas para nós. Não, eu acho que sim, o que a gente precisa entender é da questão da imunossenescência, né? Então, é isso? o processo imunológico, o nosso sistema imunológico, ele também, como o nosso corpo, ele sofre um processo de envelhecimento. Né? E esse processo de envelhecimento, e a criança já é um sistema imune mais imaturo, né? Que ainda não amadureceu. Então, a imunossenescência traz com ela os riscos de algumas infecções e dessas infecções se tornarem mais graves. Por isso, é muito importante a gente nós estarmos atentos ao calendário vacinal dos idosos. Porque as vacinas que nós temos disponíveis para os idosos, elas justamente vão ajudar aquele organismo a lidar com a imunossenescência, né? Com o envelhecimento do sistema imune. Certo. Ou seja, uma preocupação constante. Agora, doutor, muita gente fica preocupado, acha que foi muita vacina da Covid, agora vem a vacina da dengue. A geriatria indica a vacina da dengue, por exemplo, para o idoso. Ele pode tomar a vacina da dengue, a vacina da Covid, fazer a renovação lá do seu esquema vacinal, né, para deixar em dia. A geriatria, como é que vê essa preocupação? Que às vezes a pessoa fica, né? Eu tomei vacina demais. Sim. Nós temos o calendário vacinal do idoso. Tá? Então, assim como tem o calendário da criança, nós temos o calendário do idoso. A vacina da dengue, ela ainda não é autorizada para idosos. Ela não tem ainda pesquisas mostrando que ela é eficaz nessa população. Então, por isso, ainda não recomendamos. Pode ser que o ano que vem isso vá mudar. Né? Então, já existem testes com essa população que vai nos trazer mais informações sobre isso. Mas vacinas, por exemplo, contra a Covid, né, eu acho que é muito importante. Inverno, aglomeração, Covid. A vacina contra a gripe, né, a influenza, também a mesma coisa. Extremamente importante vacinar todo ano. Vacina contra a pneumonia, também extremamente importante ter o calendário atualizado na pneumonia. E outras vacinas, né? Hoje a gente tem a vacina para herpes zoster, né? A população idosa, ela sofre muito com a questão da herpes, dá muita dor, a dor aí que pode durar de 6 meses a 1 ano. Então, a população sofre muito, são remédios fortes que ela vai ter que tomar para a dor. Então, a vacina da herpes zoster a gente também recomenda. Além de outras que são do calendário normal, que é a dupla do adulto, tétano, né? A gente tem uma incidência muito grande de tétano em idoso. Por quê? Porque o idoso ele vacinou lá atrás, quando era jovem, e esquece que a vacina dura 10 anos, Paulo. Então, às vezes, ele não se revacina. Então, ele vai lá, mexe com a plantinha dele, né? Mexe com a terra, que ele gosta, que é importante. Ele mexer, ele vai e acaba pega tétano. Então, é sempre importante a gente renovar esse calendário vacinal. É verdade. O senhor falou aí de uma doença que está sendo muito falada, que é a herpes. Traz um pouco de informação para nós, doutor, de onde vem esse mal, essa doença, quem que ela comete, que é o perfil. O senhor já me explicou aí, a gente já não imagina que os idosos sejam muito acometidos, mas explica um pouquinho mais para a gente entender um pouco melhor essa situação.
Perfeito. A herpes, né? Herpes zoster é um vírus, uma doença causada por um vírus, que é o vírus da catapora. Né? Esse vírus, você pega a catapora quando você é jovem, ou você tem contato com alguém que tem catapora, e assim, 95% da população tem esse vírus, e esse vírus ele fica ali num estado dormente, que nós costumamos falar, e ele se aloja dentro dos nossos nervos. Quando há alguma alteração imunológica, e a imunossenescência, né, que é o envelhecimento do sistema imune, gera essa alteração de baixa imunidade, esse vírus pode se manifestar. E aí ele dá uma infecção no nervo, né? Ele inflama o nosso nervo, e aí dá lesões, dá bolhas no corpo, e o que chama atenção é que dá muita dor. É uma infecção muito dolorosa. E ela, como ela afeta o nervo, ela dá um processo inflamatório no nervo que dura aí de 6 meses a 1 ano. Então a pessoa fica 6 meses a 1 ano ou até mais sofrendo de dores no local daquela infecção. Às vezes dá no olho, viu, Paulo? Então tem formas que dá no olho e aí se torna muito grave, pode afetar a visão. Então é uma infecção que nós temos muito medo e traz muita repercussão naquela pessoa idosa. E o tratamento, doutor? O tratamento são com antivirais, então nós temos antivirais, o mais famoso deles, o aciclovir, né? Mas geralmente são comprimidos ou até pode ser até injetável, né? E remédios para dor. Então a gente faz o tratamento com os antivirais e as medicações para tratar a dor que aquela infecção ela vai proporcionar. Tá certo, olha aí a instrução, a informação. Só quem já teve, Paulo, que sabe. Viu? Minha mãe teve, meu pai teve, e realmente traz muito sofrimento. Que loucura. Olha, a gente quer falar também sobre outras comorbidades, porque a gente tem visto, eu estava até conversando em off aqui com o doutor Guilherme, sempre quando tem lá o boletim Covid, que agora é semanal, né? Você tem lá a pessoa que veio a óbito por conta da Covid-19 com comorbidades. Sempre, né? Quando é idoso, é natural. Você olha, bate o olho lá no boletim, já vem. Relato de comorbidade. Então, a gente tem que aprender a lidar um pouco melhor com essas chamadas comorbidades, né, doutor? Sim. São doenças crônicas, né? Diabetes, hipertensão. E aí, como é que a geriatria traz para nós instruções para trazer os nossos idosos com mais saúde, com menos preocupação em relação a essas comorbidades, que aí vem uma infecção, né? Derruba Sem dúvida. A comorbidade é uma coisa muito presente dentro da geriatria e na verdade, assim, são várias comorbidades, né? Que se fosse uma comorbidade só, uma doença só, era bem mais fácil, mas geralmente vem a hipertensão, vem o diabetes, vem a artrose, vem a depressão, e aí muitos medicamentos, muita interação medicamentosa, então nós temos tomar muito cuidado, Paulo, com automedicação, porque a pessoa já toma remédio e, de repente, ela vai tomar um remédio que o farmacêutico, o vizinho falou, e ele não sabe se aquele remédio vai ajudar, vai atrapalhar o remédio que ele está tomando para pressão, se vai atrapalhar aquele remédio que ele está tomando para o diabetes. Então, a comorbidade é um desafio. E é sempre importante, aquele idoso estar sempre compensado das suas comorbidades, está sempre acompanhando com o médico a frequência das consultas. O médico vai determinar essa frequência de acordo com como está aquela comorbidade. Sempre está acompanhando, fazendo exames para ver se aquela comorbidade está compensada. Né? Eu costumo falar que quando o idoso ele está bem e com muitas comorbidades, mas apesar disso ele tem uma vida boa, tem uma funcionalidade boa, aí que nós temos que ser agressivo com aquelas comorbidades. Por quê? Porque se a gente ficar passando muita mão, não, deixa o diabetes subir um pouquinho, tudo, aí quando vier uma infecção, ele vai sofrer mais do que a pessoa que tiver compensado. Entendi. Doutor, nessa linha, né, que o senhor está nos instruindo, quais são ali os profissionais, né, que atuam na linha de uma multidisciplina para fazer com que esse idoso tenha uma vida mais saudável?
o senhor recomenda ali o fisioterapeuta, o nutricionista, entre os profissionais de saúde que podem colaborar com o geriatra? Quem que o senhor nomeia aí para nós? Eu acho que sim, essa é uma atribuição muito importante da geriatria. Né? Então, o treinamento que o geriatra tem é justamente isso, de lidar com múltiplas comorbidades. Né? E aí os especialistas que aquelas comorbidades vão demandar, isso nós temos que individualizar. Né? Cada paciente vai ter a sua demanda. Então tem um paciente que vai ter uma demanda mais para o fisioterapeuta, porque corrigiu um desequilíbrio muscular, corrigiu uma postura. Né? Existe uma demanda para um paciente, para o nutricionista, que é aquele paciente que já tem uma alimentação inadequada, que está descompensado o diabetes dele, então ele precisa de um nutricionista para ajustar aquela dieta. Então, nesses casos, acho que o mais importante, a palavra mais importante, Paulo, nesse sentido, é individualizar o cuidado. Né? Então, nós avaliarmos aquele paciente e ver o que aquele paciente necessita. E não tentar, com o meu vizinho funcionou, vai funcionar para mim. Esse é o grande perigo. Às vezes o que funcionou para o seu vizinho, para o seu irmão, para o seu parente, não vai funcionar para você, por causa do seu perfil de comorbidade. Então, o ideal é a gente tentar individualizar. Então, esse é o papel do médico nessa situação. É ver o que é importante para aquela pessoa, para aquele perfil de paciente. A chamada medicina personalizada. Exatamente. Né? A gente ouve muito falar dela. Centrada no paciente, né? Centrada no paciente e não na doença. A gente foca o paciente, não a doença específica. Esse é um detalhe interessante, né? Porque a doença ela tem características que precisam ser olhadas pela medicina, mas o paciente tem a individualidade, que precisa também ser levada em conta. Com né? certeza. A sua vida pregressa, enfim, o seu histórico familiar, né? Sim, sua parte psicológica, Isso, a sua parte de apoio familiar, né? Então, idoso, às vezes, que tem comorbidades, toma vários remédios, mas mora sozinho, não tem condição de administrar, não tem família, né? Esse paciente vai precisar de um assistente social, que vai lá ver o que ele necessita, levar o médico de família lá, ajeitar as medicações, ver se ele está tomando os remédios certinho. Perfeito. Então as demandas são múltiplas e o ideal é individualizar mesmo. Por exemplo, doutor, o idoso está lá doido para fazer uma fisioterapia ou uma hidroginástica. Como é que tem sido a recomendação dessas atividades na geriatria? Em via de regra, ela é importante, pode ser praticada? Como é que o senhor conta para nós? Nós temos que avaliar cada caso. Certo. Né? Existem casos em que, por exemplo, o idoso tem muita artrose, né? Que ele não consegue fazer uma caminhada, que ele não consegue fazer uma academia, aí a gente indica uma hidroginástica. Já aquele idoso que consegue andar, a gente já indica fazer uma caminhada, fazer uma academia. Certo. Então a gente tem que individualizar. Né? Na verdade, dessa forma que funciona, mas a gente sempre estimula a atividade física, porque a atividade física ela vai trazer não só um benefício físico, mas ela vai trazer um benefício psicológico também, porque o paciente vai se sentir parte de um grupo, né? Ele vai estar ali, ele vai ter um convívio social, e hoje dentro da geriatria a gente sabe que o convívio social é muito importante para a prevenção de doenças, tipo Alzheimer, e, entre outras, depressão, entre outras doenças. Então a gente sempre tenta estimular e vamos adaptar a atividade física de acordo com aquele perfil de comorbidades do perfil de saúde do paciente. Maravilha. Vamos entrar um pouquinho na parte de alimentação, de medicamentos, suplementos. Alguma novidade no mercado? O senhor traz para nós alguma novidade em relação? Porque eles são sempre muito lembrados, né? Sim, não. E outro problema também é que às vezes as pessoas começam a tomar o suplemento sem consultar o médico, que também não pode, né? Exatamente. Não, existem suplementos que às vezes não são recomendados para todas as pessoas. Os suplementos são muito importantes, né? Eles vieram aqui para contribuir. Não tem nada assim de novidade. Você me fala, surgiu alguma coisa nova? Por enquanto, nada de novidade. Mas assim, o suplemento é muito importante.
o idoso, a gente identificar as demandas nutricionais daquele paciente, ver direitinho que atividade que ele faz, as doenças que ele tem, e com isso a gente selecionar a melhor suplementação. Eu costumo dizer, Paulo, que o paciente acima de 80 anos, qualquer paciente acima de 80 anos tem que suplementar. Não importa se é vitamina, se é proteína. Certo. Geralmente eles têm vícios de alimentação, come só quitanda, coisas doces, aí você tem que suplementar uma proteína. Então é muito importante a suplementação. Mas lembrando, sempre com cuidado, sempre acompanhamento do geriatra, né, para avaliar aí individualmente, de novo, né, a indicação melhor. Doutor, a gente tem também visto que muitos dos nossos idosos, principalmente nessa fase aí, né, da Covid-19, às vezes têm a necessidade da fisioterapia durante um tratamento simples ali de uma gripe mais forte, de uma Covid no leito, né? Isso também é uma realidade em Uberaba, a gente tem visto muito. O que o senhor tem visto, o que o senhor indica nesse caso aí? A gente consegue aqui em Uberaba ter um bom acompanhamento nessa área aí também? Sim, eu acredito que sim. A fisioterapia ela vai também de acordo com a demanda daquele paciente. Né? Obviamente, pacientes que... os idosos, às vezes, quando eles internam, eles ficam muito debilitados. Isso, exatamente. Nós temos que fazer a reabilitação. Então, ele passa por etapas. Né? Então, primeiro ele vai fazer no leito, depois ele vai fazer sentado, depois ele vai fazer em pé. Então, são etapas que ele vai passar para fazer essa reabilitação. Nós temos profissionais aqui que atuam, trabalham no hospital escola, então a fisioterapia já começa lá com o paciente lá no leito, tanto na terapia intensiva quanto nas enfermarias. Então o paciente ele consegue isso e a partir daqui ele vai buscar isso fora. Né? Então, existem serviços públicos, existem os convênios, né? Que todos eles vão tentar proporcionar para esse paciente a fisioterapia. Por quê? Porque a fisioterapia diminui custo, diminui tempo de internação, diminui o uso de medicação. Então, sem dúvida nenhuma, é muito interessante se investir na fisioterapia e na reabilitação. Legal. Quem puder caminhar, ainda dar conta de fazer aquela caminhadinha de 1 hora por dia, excelente, né? Com certeza, excelente. Eu acho que é uma excelente atividade e quem puder ir além, que vá além, né? Vá além. Claro que sempre procurando um especialista que vai avaliar a necessidade, as suas deficiências e vai adequar a atividade. A cada ano, né, que passa, a gente vê aí que a população idosa do Brasil está crescendo e a gente tem visto muito, inclusive dança, ginástica ao ar livre, aeróbica, né? Muitos idosos fazendo isso, né? A gente tem visto isso. Né? Sim, eu acho que nossa geração, né, quando chegar a ser idosa, vai procurar esse tipo de atividade. Por quê? A população está envelhecendo, a população que mais cresce no Brasil e no mundo é a população acima de 80 anos hoje em dia. Né? Crianças, a gente não está nascendo tanta criança quanto está tendo pessoas de 80 anos. Então, essas pessoas, elas estão experimentando uma melhor qualidade de vida, cada vez mais. Né? Nós estamos jogando a incapacidade lá para frente. O século passado foi o século que nós conseguimos chegar à velhice. Esse século vai ser o século que nós vamos conseguir chegar na velhice com qualidade de vida. Então, a busca, né, de atividades de lazer, de convívio social, né, tirar aquele estigma do velhinho que fica só em casa, de pijama, né, Paulo? Isso aí acabou. Né? Nós vamos ter hotéis especializados para pessoas idosas, parques, atividades específicas, né? Moradias para idosos. Né? Então, todas as áreas, não só a área da saúde, ela está se preparando para esse envelhecimento, que vai ser uma epidemia no nosso país. É isso mesmo. Olha, mais uma aula com o doutor Guilherme Rocha Pardo. Muito obrigado pela sua presença. Volte sempre, doutor. Será um prazer, Paulo. Eu que agradeço. E STV Cidade, noticiário da família uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Sabe aqueles momentos com a família, sentados à mesa, momentos que nos fazem bem, que nos fazem felizes? Para acompanhar uma prosa boa, tem que ter Café Silva. Café puro,
direto da roça, produzido com tecnologia sem contato manual. Para uma qualidade diferenciada, deixa a gente fazer parte desses momentos da sua vida. Telefone 034 991 59 39 39, atendendo toda a região. Café Silva, cada vez melhor. Lado a lado com o criador. É assim que a ABCZ se destaca no mercado com suporte técnico para os criadores de zebu. E a diretoria 2023-2025 faz questão de ouvir as demandas em todas as regiões do Brasil. Começamos nesse ano de 2024 visitando o Flávio Aranha aqui na Fazenda Bela Alvorada, e para a nossa diretoria é muito importante a gente estar perto do criador de todas as regiões, podendo ouvir ele na sua casa daquilo e como a ABCZ pode atender e servir melhor ele. Então essas visitas são muito importantes, temos aí 2024 aí pela frente, se Deus quiser vão ter boas visitas como essa aqui da Fazenda Bela Alvorada. O Nelorizan se destacou desde as primeiras gerações nascidas na Fazenda Bela Alvorada e depois de 60 anos aprimorando a seleção, acumula mais de 30 touros em centrais por todo o país. Pudemos mostrar o nosso sistema de seleção, uma seleção voltada para alto desempenho, colocar à disposição do mercado reprodutores com a identidade da Bela Alvorada Nelorizan. Pudemos aqui mostrar um time de doadoras, nosso time A de doadoras, com uma carcaça excepcional, alta habilidade materna, muita fertilidade também. Mostramos as novilhas super precoces e precoces e a vacada a campo, com a bezerrada que vai desmamar muito pesada esse ano. Fica o convite para todos os criadores que quiserem nos visitar, e foi muito interessante ter essa aproximação com a ABCZ, com o PMGZ. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, noticiário da família uberabense, para falar sobre a expectativa em relação à greve dos servidores públicos municipais. Em assembleia extraordinária, que foi realizada na véspera do feriadão da Páscoa, os servidores municipais decidiram suspender a greve da categoria e aprovaram a judicialização do dissídio coletivo de greve. A ação foi protocolada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Uberaba, o SSPMU, junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. O Tribunal de Justiça, toda a Justiça entrou em recesso na quarta-feira, já não trabalhou a Justiça na quarta-feira, então a expectativa a partir dessa segunda-feira em relação a esse desfecho. A Assembleia contou com a participação de cerca de 150 servidores públicos. A categoria também foi informada da normativa emitida pela Secretaria de Administração para compensação dos dias parados. O sindicato ainda vai tentar negociar para que as faltas sejam abonadas. De acordo com o presidente do sindicato, a avaliação do movimento é positiva e para evitar que o servidor seja prejudicado quanto ao reajuste, tendo em vista o prazo eleitoral, o Martinho Pereira informa que a opção foi buscar a justiça. Aspas para Martinho Pereira, presidente do Sindicato de Servidores Públicos Municipais. Temos que buscar todas as opções para assegurar os direitos dos servidores, fecha aspas. Além disso, ele ressalta que a suspensão é temporária até que haja algum desdobramento através da ação judicial. Uma última notícia no ISTV Cidade desta segunda-feira, um lembrete de utilidade pública está vencendo neste dia 1º de abril, não é mentira, o prazo da terceira parcela e cota única do IPTU com desconto de até 20%. Então, se você estiver nesta situação, contribuinte que emitiu a guia de arrecadação do IPTU 2024 com desconto de 15% ou 20% à vista, cota única, ou ainda parcelado, terceira parcela, deve ficar atento. O acesso para ter mais informações é o portal.uberaba.mg.gov.br.
Contribuinte que optar pelo parcelamento poderá fazer em até 10 vezes sem desconto, exceto o desconto de 5%, que é do IPTU verde, que será mantido durante todo o ano a partir de 1º de abril. E assim nós chegamos ao fim de mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade. Notícias exclusivas de Uberaba todos os dias, aqui na ISTV, ao meio-dia e às 8h30 da noite. Uberaba, terra de gigantes, a cidade dos dinossauros, de Chico Xavier e do Gado Zebu, integra a programação da ISTV. Vamos mostrar Uberaba e todo o seu potencial de turismo, desenvolvimento econômico, polo de excelência em saúde, educação e muito mais. A população de Uberaba agora junta-se à rede ISTV, com mais de 150 milhões de telespectadores em todo o Brasil. Através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo. Segunda a sexta-feira, ao meio-dia e às 8h30 da noite. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense.